Vamos a mais um momento de nossa liturgia da palavra. Aqui nos endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel. Maciel, para você ir ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, é só digitar Paulo Roberto Maciel, tá bom? Ou então você vai ao Instagram diretamente, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 8 de fevereiro de 2025 na Igreja Católica Apostólica Romana, sábado, quarta semana do tempo comum no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas, pelo menos no domingo. A cor dos paramentos litúrgicos na missa comum é verde. Agora, eu estou de vermelho porque tem a missa em homenagem a Santa Josefina Baquita, Virgem, memória facultativa. É cor branca também, me perdoem. Deixa eu tirar o vermelho, eu imaginei que fosse cor vermelha, mas me perdoem. Santa Josefina Baquita não foi mártir. Tem também São Jerônimo Emiliani, mas também não foi mártir. Então é cor branca, ok? Cor branca para as duas memórias facultativas. Então vamos lá, pode ser, você que é presidente de celebração da palavra ou eucarística, pode ser a missa comum ou em homenagem a São Jerônimo Emiliani, presbítero, memória facultativa, cor branca, ou Santa Josefina Baquita, Virgem, memória facultativa também, cor branca. E ainda, ou você pode fazer a missa em homenagem a Nossa Senhora no sábado, ok? Se for a liturgia do sábado. Primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos do 15 ao 17 e do 20 ao 21. Irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos líderes e segui suas orientações, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, que não seriam coisa boa para vós. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora o salmo responsorial deste dia 8 de janeiro. Vamos ao Salmo 22, na Bíblia Vulgata, 23 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1 ao 3a, 3b ao 4, 5º, 6º, refrão, versículo 1. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz,
não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Vamos aclamar então o Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão desse texto de Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Enquanto Herodes celebra o banquete da morte com os grandes, Jesus celebra o banquete da vida com o povo simples. Marcos não diz o que Jesus ensina, mas o grande ensinamento de toda a cena está no fato de que não é preciso muito dinheiro para comprar comida para o povo. É preciso simplesmente dar e repartir entre todos o pouco que cada um possui. Jesus projeta nova sociedade onde... Bem, essa reflexão não está muito de acordo com o texto. Deixa eu ver aqui se eu estou correto. Em Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 34. Aqui na Bíblia pastoral não está muito de acordo, não. Vamos passar para outro livro da Igreja Católica, Dia a Dia com o Evangelho. Acho que aqui teremos uma reflexão mais condizente. Os apóstolos voltam da missão, provavelmente entusiasmados com o resultado, e se reúnem ao redor de Jesus, ansiosos por partilhar com ele tudo o que tinham feito e ensinado. Aqui está uma reflexão melhor, hein? A repercussão desse movimento missionário é imediata. O povo vinha de toda parte para ver Jesus e os apóstolos, de modo que eles não tinham tempo nem para comer, para se alimentar. Jesus convida os missionários a um descanso salutar. Uma pausa entre as atividades é a ocasião favorável para a recuperação das forças, avaliação do trabalho, correção dos defeitos e elaboração de novos projetos. Aos líderes religiosos recomenda-se não se deixarem absorver totalmente pelos fiéis e reservarem tempo para o cultivo pessoal, incluindo-se exercício espiritual e cursos de reciclagem. Tudo com equilíbrio, pois o povo continua como ovelhas sem pastor. Mais uma reflexão no livro Palavra e Vida. Vejamos o que está escrito aqui. As palavras de Jesus nos convidam a repousar. Ele é um mestre magnífico.
sabe quando deve estimular e quando deve dar-nos tempo para o repouso. Todavia, o cristão deve saber que seu repouso é junto de Jesus. E aí, ou melhor dizendo, é aí que o coração se tranquiliza, que o cristão encontra perspectiva suficiente para ver o sentido das suas lutas. É o momento em que recuperamos a esperança, que achamos de novo as forças para seguir adiante. Vale a pena continuar lutando para ser melhor, para ajudar nossos irmãos, para fazer deste mundo algo mais parecido com o reino. Agora vamos falar dos santos de hoje. Eu estou de branco aqui porque a missa pode ser a missa comum ou em homenagem aos santos. Eu quero homenagear os santos, por isso eu estou de branco. São Jerônimo Emiliani, presbítero, que é o sinônimo de padre, é uma das memórias facultativas. Então vamos saber de sua história. Ele foi presbítero, como já disse, faleceu em 1537. Foi um militar de vida dissoluta. Dissoluta é desregrada, entregue ao mundo secular. Foi feito prisioneiro em combate. Tendo sido libertado por intervenção de Nossa Senhora, olha aí a conversão, converteu-se e dedicou sua vida aos pobres, órfãos e enfermos. Fundou a Congregação dos Clérigos Regulares. Vamos aqui ao site do Vaticano para saber um pouco mais da história de São Jerônimo Emiliani. Sobrenome italiano, Emiliani ou Emiliano. Vejamos então, Jerônimo nasceu em Veneza, na Itália, em 1400 e... deixa eu ver a data aqui, 1486. E empreendeu uma carreira militar. Ao ser preso, fez um voto a Maria em troca de sua liberdade, saindo completamente renovado. Assim, dedicou-se aos órfãos, fundando na cidade de Somástica a Companhia dos Servos dos Pobres, os Clérigos Regulares Somásticos. Era o quarto filho de uma família nobre dos Emiliani. Como todos os jovens venezianos de 1500, sonhava ter uma carreira militar, mesmo porque era mais rentável. As notícias sobre sua vida antes de seu alistamento, ocorrido em 1509, são muito escassas. Sabe-se apenas que quando tinha cerca de 10 anos, seu pai se matou. Em 1511, durante o assédio da fortaleza de Castelnuovo de Quero, ao longo do rio Piave, Jerônimo foi preso pelo inimigo. Essa experiência de reclusão, embora tenha durado apenas 30 dias, mudou completamente a sua vida. Na fome, no sofrimento e com medo de perder a vida, encontrou as palavras justas para rezar. Então, dirigiu seus pedidos especialmente a Nossa Senhora, a quem prometeu converter-se em troca da sua liberdade. Ao sair da prisão, encontrou refúgio em Treviso, mas não esqueceu seu voto feito à Virgem. Assim, confidenciou com um sacerdote e começou a ler a Bíblia. Este foi o início da conversão do seu coração. A primeira ocasião que Jerônimo teve de colocar à prova sua nova vida foi durante a epidemia que se abateu sobre Veneza em 1528. Com um grupo de voluntários, percorreu a cidade para aliviar a vida dos doentes, aos quais colocou à disposição todos os seus bens. Contagiado pela doença, recobrou a saúde de modo prodigioso. Desta forma, iniciou seu caminho de caridade, dedicando-se sempre aos mais necessitados, partindo dos pobres, das prostitutas, mas sobretudo dos órfãos. Quando seu irmão Lucas morreu, deixando órfãos seus 3 filhos, Jerônimo cuidou deles e desde então teve a intuição que mudou sua vida. Instituiu uma associação em prol dos jovens sem família, encarregando-se da sua educação. Assim nasceu em Bérgamo, em 1533, a Companhia dos Servos dos Pobres, em defesa dos órfãos de guerra, dos mais fracos e indefesos entre os últimos.
Jerônimo fundou para eles uma escola de trabalhos manuais e artísticos e de ensino do catecismo, seguindo um método inovador para a época. Seu programa fundamental era composto de oração e trabalho, os princípios fundamentais que enobrecem o homem. Oração e trabalho. A Companhia dos Servos dos Pobres tornou-se depois uma congregação, até que em 1568 o Papa Pio V a elevou à ordem, da qual os religiosos foram chamados clérigos regulares de Somasca, nome da cidade, dado pelo arcebispo de Milão, onde Jerônimo havia iniciado a sua obra. Segundo o carisma da ordem, os somascos são devotos de Maria, venerada como Mater Orphanorum. Naquelas alturas, Jerônimo já havia falecido de peste em 1537. Canonizado em 1767, tornou-se o santo padroeiro da juventude abandonada desde 1928. Santa do dia 8 de fevereiro, Santa Josefina Baquita, virgem, faleceu em 1947. Depois de vendida como escrava na África em vários mercados, foi levada para a Itália, onde, durante 50 anos, viveu como religiosa na comunidade de Santa Madalena de Canossa. De acordo com o site do Vaticano, Santa Josefina Baquita era uma escrava sudanesa, ou seja, do Sudão, país africano, que se tornou religiosa canossiana. A santa de Darfur viveu entre os séculos 19 e 20, tendo passado das cadeias dos negreiros ao serviço do Evangelho. Aquela menininha nunca pusera um vestido desde o dia em que os dois homens surgiram do nada nos campos, tapando o caminho para em seguida a levarem consigo. Naquele dia, a menina de 9 anos, por medo, esqueceu tudo, até mesmo o próprio nome, o nome da mãe e do pai. E assim os mercantes árabes de escravos pensavam não em vesti-la, mas rebatizá-la Baquita ou Afortunada. Uma ironia para a menina nascida em 1869, numa aldeia de Darfur, no Sudão do Sul, e que agora se tornava mercadoria humana em El Obeid e Khartoum. Então, fizeram uma ironia com ela, um desdém. Um dia, enquanto estava ao serviço de um general turco, lhe foi gravada com uma faca, com o uso de uma faca, uma tatuagem no corpo, 114 cortes, e as feridas cobertas de sal para permanecerem evidentes. Baquita sobreviveu a tudo. E um dia um raio de luz atingiu sua vida. Um agente consular, Calixto Leinami, a comprou dos traficantes de Khartoum. Naquele dia, Baquita, a afortunada, recebeu pela primeira vez um vestido. Entrou numa casa e 10 anos de brutalidades indescritíveis ficaram para trás. O oásis durou 2 anos, quando o oficial italiano, que a tratava com carinho, foi forçado a repatriá-la sob a pressão da Revolução Mardista. Baquita pediu-lhe que a levasse para a Itália com ele. Calixto aceitou, e em 1884 Baquita desembarcou na península, onde um destino inimaginável esperava por ela. Ela se tornou a menina de Alice, a filha dos esposos Michele, amigos de Leinami, que moravam numa aldeia de Mirano Vêneto. Em 1888, o casal que a hospedara saiu para a África e durante 9 meses Baquita e Alice foram confiadas às irmãs canossianas de Veneza. Depois do corpo, Baquita começou a revestir também a alma. Ela conheceu Jesus, aprendeu o catecismo e em 9 de janeiro de 1890 recebeu o batismo, a confirmação e a primeira comunhão
do patriarca de Veneza, com o nome de Giuseppina Margherita Fortunata. Olha, em 1893 entrou no noviciado das Canossianas. 3 anos depois, emitiu os votos e durante 45 anos tornou-se cozinheira, sacristã e, acima de tudo, porteira do convento de Schio, onde aprendeu a conhecer as pessoas e estas aprenderam a apreciar o sorriso dócil, a bondade e a fé daquela mourinha. Para todo o convento de Schio, foi um dia de luto quando Josefina Bakhita morreu em 8 de fevereiro de 1947 por pneumonia. Foi realmente afortunada, entre aspas, a sua vida. E ela o dirá assim: se encontrasse aqueles negreiros que me sequestraram, e mesmo aqueles que me torturaram, eu me colocaria de joelhos para beijar as suas mãos, porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã e religiosa. Santa Josefina Bakhita, rogai por nós. Vamos agora a outra santa do dia 8 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro comemora-se o dia de Santa Cointa, mártir, faleceu em 249, durante a perseguição do imperador Décio, em Alexandria, no Egito, negou-se a oferecer incenso aos deuses. Foi atada a um cavalo, arrastada pelas ruas e depois lapidada. Foi morta por amor a Cristo e pelos malfeitores contrários a Deus. Santo do dia 8 de fevereiro, São Juvencio ou Evêncio, bispo, faleceu em 397, foi eleito bispo de Pavia ou Pávia por Santo Ambrósio, participou dos concílios de Aquileia e Milão. Santo do dia 8 de fevereiro, Santo Honorato, bispo, faleceu mais ou menos em 570 d.C., perante a iminente invasão dos lombardos na Itália, pôs a salvo grande parte do povo, conseguindo-lhe refúgio em Gênova. Santo do dia 8 de fevereiro, São Paulo de Verdun, bispo, faleceu mais ou menos no ano 647. Tendo abraçado a vida monástica, foi eleito bispo de Verdun, na França, onde promoveu a dignidade do culto divino e a observância regular dos cônegos. Santo do dia 8 de fevereiro, Santo Estevão Abade, faleceu em 1124, foi fundador da ordem de Grandmont, perto de Limoges, na França. Com sua vida austera, atraiu numerosos discípulos. Santo do dia 8 de fevereiro, Beato Pedro Inho, bispo, faleceu em 1089. Foi um monge beneditino de Vallombrosa, na Itália, discípulo de São João Gualberto, criado cardeal por São Gregório VII, Papa, e nomeado bispo de Albano, na Itália. Santa do dia 8 de fevereiro, Beata Josefina Gabriela Bonino, virgem, faleceu em 1906, foi fundadora da congregação da Sagrada Família de Savigliano, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo, quando suplicamos, quando oramos. Sim, não ou espere. Acate qualquer uma das respostas, hein? O sim, o não ou espere, porque você está lidando com o Criador do Universo, com o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente.
Até o pai físico nos dá um não de vez em quando. Então, quando receber um não de Deus, saiba que ele quer o melhor. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será juízo final. Teremos vida perene, perpétua, eterna. Já pensou? Viveremos por todos os séculos dos séculos com corpo glorificado, semelhante ao de Jesus ressuscitado, onde ele atravessou paredes sem precisar abrir portas, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús num átimo de segundo, subiu aos céus, andou sobre águas, mudou a aparência. São novas propriedades no corpo glorificado. Nós também teremos um corpo parecido com o de Jesus. Nós que acreditarmos nele como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo. Esse mistério de três pessoas numa só divindade. Temos que ser batizados também e nos arrepender diariamente dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 /